Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui, tá? Da hora de estudo da página 26. Vamos pegar a atividade, hora de estudo, página 26, tá bom? Paramos na sétima questão, tá? Foi isso, né? Na aula passada paramos na sétima questão, então vamos dar continuidade com a oitava. Deixa eu só olhar aqui para confirmar. Ah, não, pessoal. Desculpa, a gente fez até a sexta, né? Faltou a sétima. Eu não coloquei aqui, mas no próximo vídeo eu coloco a sétima questão para vocês, tá bom? Vamos lá. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, bem aqui, a partir do ponto A, mediu um ângulo alfa, tá? Quando ele avistou o ponto P. Bem aqui, mediu um ângulo alfa quando ele avistou o ponto P. Mantendo o barco no mesmo sentido, seguiu até o ponto B. Então ele foi embora até o ponto B aqui. Agora ele está aqui no ponto B. E olhou para o ponto P novamente. Aí mediu o ângulo agora de 2 alfa. Tá? Beleza. Supondo que o navegante tenha medido o ângulo, o alfa, 30 graus. Opa, então aqui eu tenho, tá? Então aqui eu tenho 30 graus aqui. Alfa é 30 graus. Se aqui é 2 alfa, então, pessoal, é 2 vezes 30, que dá 60. Então, aqui tem 60 graus aqui, tá? Bem que tem 60 graus. Quanto vale essa parte aqui, ó? Você sabe que tudo tem que fechar em 180, né? Você tem um ângulo bem aqui assim, tá? Tudo tem que fechar em 180 graus, tá? Tudo bem? Então, se aqui for 50, então aqui vai ser 130, porque tem que fechar 180. Mesmo que está acontecendo aqui, ó. Tá? Tem que fechar em 180. Então, se aqui tem 60, bem aqui tem 60, então aqui eu tenho 120. O triângulo tem que fechar em 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Lógico, pessoal. Então é o seguinte. Então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 30, já dá 150. Então aqui eu tenho 30 graus. Tá bom? Muito bem. Verificou que o barco havia percorrido uma distância AB, né, de 2.000 metros, ok? Então, bem aqui, pessoal, tem 2.000 metros, ó. Tá? Diacho. Bem aqui tem 2.000 metros, tá? Olha, pessoal, é o seguinte, vamos prestar bem atenção agora aqui. Eu vou até desenhar para cá essa questão aqui, tá? Vou até desenhar ela aqui. É o seguinte, vamos supor aqui você tem um ponto A, aqui você tem o ponto P, aqui você tem o ponto B, tá? E bem aqui você tem, né? Aqui nós temos aqui o ângulo que é de 30 graus aqui, 30 graus aqui também, tá? E aqui eu tenho, como a gente viu agora há pouco, a gente viu que tem 60 graus aqui e aqui tem 120, certo? Aqui ele diz que AB é 2.000 metros. O que a questão pede é o seguinte, a menor distância do barco, do barco até o ponto P. Então ele quer saber essa distância aqui, ó, tá? Ele quer saber essa distância aqui. Vamos pegar aqui bem, quer saber isso, tá? Então aqui está formando 90 aqui, ó. Se eu desenhar isso aqui para cá, ele está assim, ó. Ele está bem assim. Tem 90 aqui, tem 60 aqui. Eu quero essa distância. O ponto P está aqui e o ponto B está aqui.
bom? Deu certo? Aliás, o ponto B está bem aqui. Tá bom? Tudo certo? Muito bem, então eu quero essa distância, pessoal. Bem aqui, ó. Eu quero saber essa distância x aí. Quanto é que ela vale? Essa distância x aqui, ó. Que é essa bem aqui que ele está querendo. Tá? Tudo bem? Só que o detalhe, eu não tenho esse valor aqui, ó. Que é esse bem aqui. Eu não tenho. Mas se você observar, você já ouviu falar em triângulo isósceles? O triângulo isósceles são triângulos que tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Se aqui for 30, aqui também é 30. E os dois ângulos são iguais. Ó. Os dois lados são iguais. Tá? Dois lados são iguais. Se você observar, tu tem um triângulo isósceles, ó, que você tem dois ângulos iguais. Então, este lado aqui é igual a esse. Significa dizer, então, que bem aqui eu tenho 2.000. Então, aqui é 2.000. Ó. Tá? Tudo bem? Pronto, tá aí, ó. O que você tem agora aqui, ó? Você tem a hipotenusa e tem o cateto oposto, que é o x. Tá certo? Tudo bem, tá aí? Então, ó, a jogada aqui, pessoal, foi aqui, ó. Foi bem aqui. Tá bom? Esse valor aqui, 2.000, é o mesmo valor que está bem aqui, ó. É o mesmo valor que está aqui. Por quê, Alex? Porque se você analisar, você tem dois ângulos iguais. Se tem dois ângulos iguais aqui, ó, e aqui, esses dois lados aqui também são iguais. Esses dois lados aqui também são iguais. Certo? Não sei se ficou uma bagunça de novo, né? Mas vamos lá, continuando. Então você vai achar esse valor do x aqui para mim, tá bom? Determine lá o valor do x. Continuando, gente, vamos lá. Próxima questão, questão 9. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar um desenho, esse desenho, ela dispõe no momento de apenas o compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Tá? Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano, né? O que ela tem lá, né? Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado 120. Bem aqui o ângulo formado 120. A ponta seca está representada pelo ponto C e a ponta do compasso está representada pelo ponto A. Tudo bem? Bem aqui. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção, encaminhou, né, para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material utilizado para a fabricação de acordo com os dados. Bom, gente, é uma questão bastante longa, né? Bastante extensa, né? Mas vamos lá. Uma questão do Enem, ótimo. Ok. Bom, pelo desenho, pessoal, aqui se você analisar, pelo desenho, esse compasso, a haste dele tem 10 centímetros. Então aqui tem 10 centímetros. Aqui também 10 centímetros. É como se tivesse assim, ó. O desenho aqui, ó. O compasso está assim. Bem aqui tu tem o 120. Tá? Que é esse aqui. Aí bem aqui você tem 10 centímetros aqui. 10 centímetros aqui. Tá? E bem aqui você sabe que tem 30 graus aqui, ó. Por quê? Porque se esses dois lados aqui, ó, são iguais, é isósceles. Então o ângulo da base ele tem que ser igual. Tá? O ângulo da base tem que ser igual. Tudo bem? Então vai dar 30 para cada lado.
Vai bater 180. Se você somar todos esses ângulos aí internos, vai dar 180, tá? Se eu dividir isso aqui, tá? Eu vou ter para esse lado aqui, tá? O seguinte, se eu dividir essa parte bem aqui, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Essa divisão aí, bem aqui eu tenho o raio, eu tenho um raio aqui maior, tá? Um raio maior, chama R grande, tá? Que é essa parte bem aqui, ó, o R grande, tá ok? E aqui eu tenho o Rzinho, bem aqui, é como se fosse bem aqui, ó, na metade, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai determinar quanto vale esse Rzinho, tá? Se a gente descobrir quanto vale o Rzinho, a gente descobre quanto vale o R grande. Por quê? Porque o R grande, ele é a soma desses dois Rzinhos. Então o R grande é a soma dos dois Rzinhos. Então descobrir quanto é que vale esse Rzinho aqui. E o triângulo está bem assim, ó. Esse triângulo está assim. Tá? Então aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 10. Eu quero saber quem é esse Rzinho. Muito fácil, né? Ele é cateto o quê? Adjacente. Isso aqui é hipotenusa. Então tu já sabe quem deve usar. Quando tu achar o Rzinho, ok? Vamos determinar esse Rzinho. Para achar a resposta, é Rzinho mais Rzinho. Tá bom? E vai substituir a raiz de 3 por quanto? Por 1,7. Para poder determinar qual vai ser a resposta. Tá certo? Continuando, pessoal. Dois irmãos observam a torre da reta TU em um terreno plano, conforme esquematizado na figura. Seus ângulos de visão medem alfa e beta, sendo tangente de alfa 1/3, tangente de beta meio. Tá? Vamos lá. O irmão localizado no ponto P está a 30 metros mais afastado do pé da torre do que o localizado no ponto Q. Desprezando as alturas dos irmãos, podemos concluir que é a altura da torre. Tá? O que ele quer saber aqui, pessoal, é a altura da torre. A saída da questão é essa. Você vai usar isso aqui. Primeiro você vai usar a tangente de alfa. Tangente de alfa é 1/3. Mas você sabe o que é tangente? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, que é igual a 1/3. Tá? Então eu substituo isso aqui tudinho. Você sabe que isso aqui tudinho é a tangente de alfa. Ou seja, quem é o cateto oposto do alfa? Ou seja, quem é o cateto oposto que está ao alfa? É o H. Tá? Sobre cateto adjacente com alfa, quem é? É o x mais 30, que está próximo aqui. Que é igual a 1/3. Não dá para você fazer nada, pessoal. A única coisa que você pode fazer isso aqui é isso aqui. Ó. Ficar 3H, que é igual a x mais 30. Tá? Muito bem. Você vai segurar isso aqui. Vai partir para o outro, que é a tangente de beta agora. Tá? Tangente de beta. Tangente de beta é igual a meio. Tá? Tangente, sabe que é cateto oposto pelo cateto adjacente. É igual a meio. Cateto oposto, quem é beta? Está aqui. Quem é que está oposto a ele? É o H. Quem é o cateto adjacente? É o X. Se fizer meio para esse canto, vai ter que X é igual a 2H.
x é igual a 2h. Então, tu vai voltar para cá agora, pegar essa equação aqui. No lugar do x, no lugar desse x aqui, ó, quem você vai colocar? 2h. Vai ficar 2h mais 30. E vai ficar 3h. Termine lá. Tá? Vamos lá. Bom, o próximo assunto agora, pessoal, é plano cartesiano. Ok? Plano cartesiano. Próximo assunto. Vamos lá. Pegue lá o material de vocês. Plano cartesiano. Plano cartesiano, pessoal, nada mais é que estudar o plano, né, em duas dimensões. O plano cartesiano é um plano na matemática, um sistema de localização de pontos, né, usado em diversos contextos, como na elaboração de gráficos, planejamento de construções, em plantas arquitetônicas, com base para serviços de também é base para o serviço de GPS, tá? Então, o plano cartesiano aqui nosso vai ser o seguinte: ele vai ser definido por dois eixos cartesianos, tá aqui, ó. Vai ser definido por dois eixos cartesianos. O eixo horizontal, ou seja, o eixo do x, vai ser chamado o eixo das abscissas. Aqui, ó, o eixo do x vai ser chamado de abscissas. E o eixo do y aqui, ó, aqui em cima, é chamado de ordenada. Tá? Então, abscissas e ordenada. Tudo bem? Isso aqui é chamado de R2, ou seja, o plano cartesiano é definido no eixo do x, que é horizontal, eixo do y, que é vertical. Eixo do x recebe o nome, tá, de abscissas, e o eixo vertical, que é o y, é chamado de ordenada. Tudo bem? Bem, no plano cartesiano, bem aqui, no plano cartesiano ao lado, bem aqui, esse aqui, ó. Assim, detalhe. O plano cartesiano, pessoal, ele é dividido em 4 partes nesse nosso R2. Em 4 partes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Por que é chamado quadrante? Porque ele foi dividido em 4 partes. Lógico. Aí esse aqui é chamado primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, nosso plano cartesiano, ele é um plano que tem 4 quadrantes, tá? No plano cartesiano ao lado, o ponto P é indicado por 4 e 3. Pessoal, preste muita atenção. Sempre quando vier alguma coisa aqui em vírgula, dois números aqui, vamos supor 2 e 4, isso aqui é muito importante. Sempre o da frente representa x e o de trás representa y. Sempre, sempre, sempre. Tá? Isso sempre. Tá ok? Então, sempre no ponto, se eu te der isso aqui, ó, menos 1 e 5, eu sei te informar que o x é menos 1 e que o y é 5. Tá certo? Então, o ponto, ele é indicado, né? O ponto P, ó, bem aqui, ó. Ponto P, ele é indicado para colocar um casal chamado x e y. Sempre primeiro o x para depois o y, tá? Então, bem aqui, ó, o ponto P é indicado por 4 e 3. Então, quem veio primeiro é o x. Quem veio depois é o y. Então, x é 4. Tá aqui ele, ó. E y é 3. Tá bem aqui. Tá bom? Tudo certo? O que você vai fazer agora? Você vai colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. Vou até puxar aqui um exemplo. Vamos supor bem aqui. Vamos supor aqui um exemplo. Você vai colocar, vamos imaginar aqui que seja A igual a menos 1 e 5, B seja igual a 12 e 3, C seja igual a 1 e 3 e 6.
Aí eu vou colocar no plano cartesiano, tá? Bem aqui, x e y. Sempre os da frente é x, ó. Da frente é x, então eu tenho menos 1, tá? 0, 1, 2, 3, tá bom? Aí vamos lá. Sempre, então os da frente é x. Então os da frente é x. O que vem depois, então isso aqui que vem depois é y. E agora é só colocar, pessoal. Só colocar no ponto. Vamos lá. Ponto A. O ponto A diz que é menos 1 e 5. Menos 1 e 5. 5 deve estar aqui em cima. Ok? Vamos lá. Bom, menos 1 e 5. Vem aqui. Menos 1 e 5. X primeiro. Y, porque aqui fica o Y e aqui fica o X, ó. Tá? Aí você vai, risca aqui. Depois vem o B, que é 12 e 3. 2 e 3. Então, o Y aqui é 3. Pronto, aqui está o B. E aqui está o A. Depois vem o C, que é 3 e 6. 3 e 6. 6 está acima do... Bem aqui, colocar aqui. Bem aqui. Pronto, aqui está o ponto C. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Primeiro o X para depois o Y, tá bom? Continuando. A distância entre dois pontos. Deixa eu olhar aqui rapidinho aqui. Vou deixar da próxima aula, tá bom? Vamos lá. Tenta terminar o que eu mandei para vocês.